Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que vocês estão assistindo isso, né? Como é que você tá? Tô bem, muito obrigada. Obrigada pelo convite, né? Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Pô, legal. Divirtam-se com as respostas. Eu que te agradeço pra caramba o teu tempo, né? Você que é minha vizinha, né? Eu estou aqui no Rio, você tá onde mesmo? Tô em Londres. Pertinho. Pegou um ônibus aqui, uma van. Em outro continente, mas a gente não... É bobagem, energia não tem distância. Exatamente. Su, a minha primeira pergunta para você é o título desse podcast, é o título desse programa. E aí eu vou ser bem sucinto e deixar você falar. Quem é você? Quem eu sou? Eu tô tentando descobrir quem eu sou. Eu estou, né? Eu me sinto uma buscadora. E eu me sinto como uma ponte, tá? Eu quero ser a ponte. Eu trabalho cada dia para ser a ponte entre o velho mundo, as velhas crenças, as velhas limitações e um universo de infinitas possibilidades, que é o que eu enxergo hoje. Eu vejo Deus como tudo que existe, não como um velhinho, né, que castiga todo mundo. Barbinha branca. Eu quero branco, barbinha branca, né, malvado. Sádico. Não vejo ele assim. Então eu quero ser essa ponte. Quando você fala essa ponte, é ponte para quem passar por ela, para outras pessoas, para você mesma, essa ponte quem que vai passar por ela? Todo mundo que estiver nessa frequência, nessa busca. Por quê? Eu comecei a buscar por isso, eu fui buscar pela minha ponte, porque eu não via sentido na vida. Eu falei, que saco, eu não quero mais, não tenho motivação. Eu vejo que uma das grandes causas de depressão, de ansiedade, de apatia é falta de uma meta, de um sentido, de uma missão, de um propósito de vida. Sim. Né? Porque a gente é condicionado, ok, então eu vou terminar o ensino médio, aí a próxima missão, faculdade, próxima missão, casar, próxima missão, ter filhos, aí depois a pessoa fica assim, e se eu não conseguir uma dessas coisas, eu não valho nada? Né? E se eu caso e eu não tenho filho, então também não cumpri a missão? Sim. E se eu fiz a faculdade e eu não quero trabalhar com aquilo, então também não estou valendo? Então, isso não é missão de vida, isso é convenção social. Sim, eu acho interessante porque você fala sobre estar e não sobre ser em definitivo, né? Você entende que você está nesse estado, né? Mas que você, por exemplo, não é a mesma Suelen provavelmente de uma hora atrás. Não, nunca e nem quero ser. Se isso um dia acontecer, eu vou ficar muito bravo, vou ficar muito pé e eu vou fazer alguma coisa para mudar. Mas quando eu falo eu estou Suelen, eu falo mais na pluralidade da vida, porque a alma é eterna. Eu não acredito que eu estou vivendo, que eu sou millennial para sempre. Eu já vivi em outras eras, em outras vivências, que é o que faz eu ser quem eu sou hoje e eu ser diferente de você. Eu pensar diferente de você. É todo aquele arquivo que eu tenho aqui de memórias dessa e de outras vidas. Show de bola. E dessa vida, dessa Suelen, qual é a tua memória mais antiga? Assim, quando você pensa, tem muita gente que fala que lembra do berço, que lembra... Qual é a sua memória mais antiga? Ai, que engraçado. Eu era muito pequena, eu tinha menos de 5 anos porque eu não tinha minha irmã ainda. Tá? E eu lembro que a minha mãe, a gente morava no fundo da casa da minha avó, numa casinha, numa edícula, kitnet, eu não sei como que chamam, sabe? Sim. E a minha mãe falou assim pra minha avó, da janela, falou, olha, dona fulana, você olha um pouquinho, ela tá dormindo, olha ela só um pouquinho que vou buscar leite, que minha mãe conta pra mim anos depois.
E a minha avó falou, ok, vou olhar, sabe? Mas aí minha mãe tem um puta ressentimento que diz que minha avó não me olhou porque minha mãe é negra, sabe? Minha avó branca, e disse que foi preconceito, né? Não sei se foi ou não posso falar, né? Porque era muito bebê. O que eu lembro disso? Que a gente sabe que no Brasil a gente tem essa cultura de colocar brinco nos bebês, né? Que não tem, mas no Brasil tem. Então eu era um bebê e minha mãe me colocou dormindo na cama dela e tinha aquela coxa que parecia de renda. Sim, sim. Então eu rolei e aí eu lembro que a minha orelha ficou enroscada. Caraca. Eu lembro, mas eu era bebê, que a minha mãe contou essa história. Aí minha mãe disse que quando ela voltou, foi assim, ela foi 5 minutos na padaria. Quando ela voltou, eu tava toda enrolada nessa coxa e chorando. E eu lembro disso. Sério, cara? Eu lembro disso. Tá, eu também lembro. A mais antiga é essa. Tu devia ter 2 anos, tu não devia ter mais. Eu era bebê, eu não falava. Sim. Não falava. Eu acho curioso isso, porque a nossa memória, ela é uma construção também do que contam pra gente. Porque você acaba absorvendo aquilo ali e o teu subconsciente transformando até numa imagem, num som, numa coisa. Interessantíssimo isso, né? Só que eu consigo separar o sentimento da minha mãe, que foi raiva, mas o meu sentimento era assim, ai, que ódio, eu tô enrolada, sabe, eu quero sair, né? Agonia, né? Você ficou agoniada ali. Agonia, Eu não entendi por que minha orelha tava presa. Depois que eu fui entender que o meu brinco tinha enroscado, sabe, quando não faz sentido, nada faz sentido, por que eu tô presa? Que ódio, né? E você foi criada com a tua mãe, com a tua avó, com a tua irmã? Me conta um pouco desse teu contexto familiar. Você é do interior de São Paulo? Sim. Eu fui criada com meu pai, com minha mãe até os 11, quando eles separaram. E depois só com a minha mãe, até eu casar e vir morar pra cá. Que Entendi. Fazem 6 anos. Mas a tua relação com teu pai, ela permaneceu próxima? Ou depois dessa separação houve uma ruptura? Como é que foi isso pra você? Não, meu pai, ele é muito paizão. Ele é carinhoso, ele é bravo, sabe? Aqueles pais de interior que cuidam, que não sei o quê. Mas muito carinhoso, é filha, princesa, mais carinhoso que a minha mãe. Super mais carinhoso que a minha mãe. E estava na minha casa todo dia, estava na escola toda semana acompanhando, super presente. Então, vou falar para você que a separação deles foi um alívio, porque os dois brigavam muito, batiam cabeça o tempo inteiro, pelo menos não tinha aquele ambiente pesado dos dois brigando. Apesar que continuaram, sabe? Porque não teve evolução depois. Até hoje, se você vai conversar com o outro, eles vão dar uma alfinetada, porque a sua mãe é isso, porque o seu pai é aquilo. Aí eu falo, gente, sabia que isso é alienação parental? É crime? Não era. É verdade. Hoje eu falo, gente, para com isso, vocês, entendeu? Vou processar vocês dois. E você tem uma irmã só? Tem mais irmãos? Como é que... Eu tenho uma irmã só. Eu costumo falar que graças a Deus, porque a gente é muito diferente. A afinidade é quase zero. Não quer dizer que eu não goste dela. Eu gosto dela, converso com ela, mas assim, sempre que eu vejo, ai, meu irmão é tudo pra mim, eu fico, ai... contextos, né? Generalizando. Sim. Não temos afinidade, a gente é super diferente, diferente. Mas vocês se falam com alguma frequência? Hoje você mora... Sim, toda semana, assim, por telefone, né? Porque ela tem um filho e meu sobrinho agora ele aprendeu a me ligar, então a gente se fala sempre, até por causa dele, né? Eu falo, eu vou ser uma tia que ele não conhece, porque eu tô bem longe, né? E às vezes eu até fico chateada de ligar, porque ele fala assim, tia, eu quero ir na sua casa, como se ele não entende, né? Que olha, vai demorar só um dia pra você chegar aqui. Né? Ela continua no interior? Continua. Sim. E cara, interessantíssimo como é diferente, né? Como eu tenho um irmão que é 1 ano e meio mais novo que eu só, eu não me lembro da minha vida sem meu irmão. Não me lembro. Então meio que, tipo assim, a gente é muito unido porque a gente é quase gêmeos, tá ligado? Porque eu não me recordo de fato do que é viver...
até os 33 anos, Su, eu não tinha quarto. Eu não tive o meu quarto. Porque com 1 ano e meio ele nasceu. Depois eu saí da casa dos meus pais pra casar. Então, tipo, eu fui sempre eu e ele, entendeu? Então, meio que é muito diferente mesmo, é contexto e tudo. Você se mistura, né, com o outro, com os outros. Você não sabe quem é você. Muito, e a gente é muito parceiro mesmo. Deixa eu te perguntar, você falou que teu pai era rígido, assim, um cara do interior, pá. Você deu muito trabalho, Sueli? Não. Não deu? Não. Deveria ter dado mais. Aqui a gente fala que se arrepende de ter feito. Fala, não, eu devia ter feito umas coisinhas a mais. Mas assim, por ele, meu pai e minha mãe serem muito rígidos, não, pra você ter vou só pintar assim a imagem pra você. Não lembro quantos anos eu tinha, 12 ou 13, trabalho de escola, sabe? Que as amiguinhas vêm em casa, meu pai mandava elas embora do portão. Não, minha filha não vai se misturar com maloca. Tá? Não podia namorado, não podia sair, imagina, não podia nada. E nesse contexto todo, qual foi a tua primeira vivência amorosa, quando tu lembra, assim? Primeira paixão, primeira coisa assim. O que tu lembra de seu primeiro amor? Sabe o que eu não sei? Não. Eu sei que foi meu primeiro amor. Já gostava do filhinho na escolinha ali, antes do primário, né? Creche, não sei o nome. Sim. Lá, maternal. No maternal, no pré. Já tinha uma paixãozinha ali. Aí no outro ano já achava o outro bonitinho, já não queria aquele. Não sei, mas eu lembro que eu falava criancinha, ridículo isso. Que eu falava, eu quero ser namorada do Sérgio Reis. Do Sérgio Reis? Ele era muito gato, gente. Aquele chapelão, interior de São Paulo. Tá? Isso denuncia um pouco a sua idade. Isso denuncia um pouquinho, assim. Porque já falei que eu sou millennial. E cara, pô, olha que interessante Pô, eu sei lá, eu acho que eu fui saber quem era Sérgio Reis de verdade com 20 anos. Aqui no Rio, né, eu sabia quem era, sei lá, Claudinho Bochecha. Tipo, é outra realidade completamente diferente de referência. Então, já que você não lembra eu quero a tua primeira experiência romântica, que você falou assim, cara, aquele namoro, uma coisa mais séria, mais concreta. Eu puxo, não. Não. Aquela. Eu sempre fui muito... Não sei, eu acho que eu nunca conseguia gostar tanto da pessoa, sabe? Quanto a pessoa gostava de mim. Então, não sei. Mas teve sim, nem foi meu namorado, tá? Foi entre os namorados, um menino que eu tinha um crush nele, vamos colocar dessa forma. Só que ele era muito diferente de mim, sabe? Eu era muito... Eu frequentava a igreja, eu era catecista, sabe? Tudo certinho, tudo era pecado. E esse menino, ele era bem vida louca, tá? Gostava. Ele era maloqueiro, gente. Ele ficava empinando moto, já tinha sido preso algumas vezes porque empinava moto. Daí tinha que fazer serviço comunitário. Você imagina, é plot de filme, né? Comédia romântica. Não, o Freud super explica isso aí, tá ligado? Tipo, super explica essa parada. Mas só que eu não tenho esse perfil de, não, eu vou mesmo sabendo que ele não vale nada. Eu falava, Suelen, idiota, para com isso. Né? Aí eu lembro um dia que ele começou a namorar, só que assim, ele também gostava de mim. Só que os dois ficavam assim, aquele negócio de batendo a cabeça, né? De dando cabeçada. Aí eu lembro que um dia ele começou a namorar uma menina que, por sinal, eu não gostava dela. Falei, tá me fazendo pra me irritar, de propósito, E aí eu liguei pra ele. Lembro da ligação, tá? E aí eu falei assim, e aí, fulano? Ele falou assim, tô aqui com a minha namorada. Aí eu falei, tá com a sua namorada? E aí eu falei assim, vou fazer só uma pergunta pra você e você responde com sinceridade, que eu nunca mais vou te ligar. Você gosta dela? Ele falou assim, sim.
Eu falei, tá bom, então, tchau. Aí eu desliguei. Aí eu lembro que tinha MTV na época, tá? Gente, sou milênio, vou falar. Aí era aquela música da Beyoncé, You Must Know About Me. Sabe? Irreplaceable. Aí eu ouvia aquela música e eu chorava. Aí depois de uma semana que eu já tinha sofrido e já tava superando, aí ele ligou assim, eu só falei aquilo porque ela tava do meu lado, não podia falar que eu não gostava dela ter tudo terminado entre nós. Não deu. Mas o sofrimento, gente, o sofrimento é intenso, né? Quando a gente é muito novinho. Eu tinha 18 anos, 19. Muito. Eu lembro de uma história que você contou no teu canal de um relacionamento que ele terminou contigo, você não queria terminar, mas que ele terminou e você falou assim, é isso que você quer? Foi. Beleza, conta um pouquinho dessa história, porque eu achei essa história, cara, uma história de um posicionamento e de um autoconhecimento absurdo, entendeu? Esse namorado foi depois desse crush. Eu tinha 20 anos. Era carnaval, tá? E tinha uma festa de casamento de uma conhecida minha. E aí a gente foi nessa festa de casamento. E eu sou muito expansiva, divertida. Eu preciso de 5 minutos pra eu me enturmar e aí eu me espalho. Não dá pra me juntar de novo, sabe? E aí eu fui dançar, eu ia conversar com as pessoas, eu experimentava uma coisa ou outra. E ele lá assim... Eu falava, vem dançar, fulano. Era baile de carnaval na festa de casamento. No sábado de carnaval. E ele sentado, não se mexia. Não me incomodou, porque eu dancei, brinquei, mesma coisa, tá? Tudo normal. Achei que tava tudo normal. Eu sendo eu. E achei que ele tinha gostado. Assim, ele não reclamou nada. Afinal, ele já era teu namorado na época, né? Claro. Ele já te conhecia. Ele ficou lá todo introvertido. Aí no domingo eu fui almoçar na casa dele. E aí a mãe dele, como que foi a festa, né? E eu assim, toda assim, inocente, contando. Inocente mesmo, não tem aspa. Eu tava inocente contando. Tava legal, a gente dançou. Mas o fulano, ele parecia um bicho do mato. Ele ficou lá sentado, não queria se enturmar, né? Mas tava legal, pronto. Não falei com... Sim. Só descrevi, sabe? Aí, depois fui embora. Aí a mãe dele falou pra ele depois, mais tarde, onde já se viu a Suelen falar que você é um bicho do mato, que você não se enturma, chamou você de Jeca Tatu, alguma coisa assim, sabe? Aí ela fez ali um brainwash nele, tipo assim, vamos ser homem, filho? Que não dá, a minha personalidade às vezes domina muito. É difícil você achar um cara que sabe? Sim. Só... Geralmente eles ficam dão uma baixadinha. Sim, brainwash, pra quem não fala inglês, né, cara? É lavagem cerebral. Desculpa. Uma lavagem cerebral nele. Mas fez a cabeça dele, né? Isso. E aí tudo bem. Aí na segunda-feira que fui falar com ele novamente... Carnaval. Aí eu fui trabalhar, eu trabalhava numa papelaria, a gente trabalha em papelaria por anos. Aí, na hora do almoço, ele teve essa audácia, tá? Na hora do almoço, falou, preciso falar com você. Eu falei, tá bom. Eu fui na casa dele. Peguei a minha moto, fui na casa dele. E ele falou assim, olha, você falou isso pra minha mãe ficou horrorizada. Minha mãe falou que eu não posso aceitar, blá, 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 blá. E eu falei... Nossa, mas eu não falei por mal. E aquela também não abaixei a cabeça pra ele. E foi o que você fez realmente. Eu menti? Porque se eu mentir, tudo bem. Você pode me desmentir. Eu vou assumir que e vou pedir desculpa. Mas não. Nesse caso, tô certa. Sim. E também não é nada ofensivo eu falar que você parecia um bicho do mato. Gente, não era, tá? Não era ofensivo naquela época. Tudo bem, estamos falando de 2008. Não foi tua intenção. Claro que não. Eu acho que, tipo, como namorados, deveria ser o foco dele. Ela não fez por mal. Não, aquela coisa de mãe super protetora, sei lá, né? Talvez se eu fosse a mãe e eu também faria a mesma coisa. Sim. De qualquer maneira, ele falou assim, então não dá certo a gente ficar junto por causa disso. Eu falei, oi? Eu não tava acreditando no que ele tava falando. Eu falei, é sério? Ele falou, eu quero terminar. Eu falei, eu vou perguntar e você tem que ter certeza que você tá falando.
Não, eu quero terminar. Eu falei, então tá bom, peguei minha moto, fui trabalhar, gente. Ainda assim, desacreditada. Assim, a minha cara, isso aqui ia rodar se ele terminar comigo, sabe? Uhum. Trabalhei, tudo terminou. Eu falei, é segunda-feira de carnaval, outro dia é feriado. Óbvio que eu vou pular carnaval. Dane-se ele. Sim. Né? Só que na mente dele, ele não esperava isso, né? Ele esperava o comportamento padrão. Ela vai voltar pedindo desculpa, pedindo pra voltar. Não. Jamais eu vou fazer isso. Será que a mente dele não funcionou assim, ó? Ela vai correr atrás de mim. A minha mãe vai ver ela correndo atrás de mim. Olha, eu já tô pensando nisso. E aí eu vou conseguir amenizar as coisas. Olha que bizarro. Possivelmente, ele queria agradar as duas mulheres da vida dele no momento, né? Sim. Mas tudo bem. Aí eu fui para outra cidade, tá, pular carnaval, bebi, me diverti. Gente, por um momento eu esqueci tudo que tinha acontecido ali naquele momento, tá? Sim. E só que eu sei que ele ficou passando em frente à minha casa, porque a minha mãe falou, olha, fulano não para de passar aqui a noite inteira com música alta. Eu falei, meu Deus do céu. Aí 8, 10 horas da manhã, ele tava lá, a gente precisa conversar. E eu de ressaca, gente. Porque eu não bebi, acho que eu tomei uma cerveja e fiquei de ressaca. Dessas, né? Fiquei de ressaca. E aí ele implora, ai não, assim, mas... Né, gente, eu tive meus momentos de ser uma pessoa ruim e um pouco vingativo. Aí eu voltei com ele, mas aí eu fiz ele pagar pelo que ele fez. Não me orgulho, tá? Mas são experiências. Sim. Pra mim e pra eles. Eu era uma namorada tão boa e você terminou comigo, agora você... Exato. Agora eu vou mostrar realmente, entendeu? Entendi. E aí, depois terminou... Ele deve ter chorado da alma, né, cara? Deve ter passado... Chorou muito. Mas aí que dá, quando eu não sei, não quero ser machista ou sexista, mas quando a mulher ela é um pouco mais forte, a personalidade, quando o homem ele se põe numa posição assim de ostracismo, meio que dá uma brochada, sabe? Tem a ver com o yin yang? Não tem essa... Pode ser. Na verdade, tá embutido no nosso DNA, né? Eu tenho um webinário, até sábado, dei uma aula sobre isso, que eu falo sobre PNL, que é Programação Neurolinguística, como você se comporta para conquistar a pessoa. Então, você tem que sair desse mundinho de feminismo e machismo. Sim. Pensa lá atrás, de onde a gente está vindo? A gente está vindo, né, os nossos parentes ali atrás, eles não tinham matrimônio, tá? Não tinha patrimônio, então não tem patrimônio, então não tem casa com apartamento. Pra que eu vou casar? Não tem matrimônio, então. E não tem monogamia, por quê? Porque todo mundo vai cuidar de todos os filhotes, não estamos falando de homo sapiens, tá? Sim. Lá na caverna, pensa na caverna. Sim. E como que escolhia quem que ia garantir a sobrevivência da espécie? Os mais fortes, então a mulher mais forte, mais saudável, a né? fêmea e o homem mais... A australopiteca, né? Exato, e o homem mais forte, tá? E como que era feita essa escolha? Quem que é o melhor, mais saudável? Exame de DNA, talvez? Não, fantástico você falar isso. Um hemograma completo, você acha que fazia? Ou um teste de QI, um exame psicológico? Não, era visual. Mesmo. Visual, provisão, quem caçava mais, quem colhia mais, quem... Né? Era totalmente visual. Eles não tinham linguagem, assim como a gente era entendeu? Sim. Não tinha oratória. Vou jogar uma conversa aqui. Não tinha história do metrô, não tinha PNL. Não tinha. Era visual. Aquele é o mais forte. A postura dele é postura. Sim. Entende? Aí depois vai lá, casalou, não tinha, agora a gente vai ficar juntos para sempre. Vamos ter uma caverna só eu e vocês, nossos filhotes. Não, todo mundo continuava cuidando de todos os filhotes. Não, e ele tinha que caçar e alimentar todo mundo. Sim, até porque para perpetuação da espécie, quando a fêmea tinha acabado de ter seus filhotes, né? O macho ele precisava procriar com outra. Ele precisava,
Porque aquela ali vai estar parada por um tempo cuidando daquele ser indefeso. Então, ele faz muito sentido biologicamente. Inclusive, gente, abaixo a abaixo a monogamia. Eu acho que a gente vai evoluir para isso. Tu acha mesmo? Eu acho que a monogamia foi uma regressão. Não. Uhum. Por quê? O povo tudo fica traindo ainda. Sim. E fingindo que é monogâmico, mas aí tá desejando a mulher do próximo. Aí tem que vir mandamentos para fazer você não desejar, para você tentar segurar a sua natureza. Então lembra sempre que o nosso DNA ele ainda tem traços primitivos. A gente evoluiu, o nosso DNA ainda vai demorar alguns milhões de anos. Eu vou te falar mais, não é nem só Australopiteco, Neandertal, o Homo sapiens, cara. Se você for ver na Bíblia, Jacó teve 4 mulheres. Exato. Teve Lia, teve Raquel, teve serva de Lia, serva de Raquel. E tinha muito a ver também com essa questão da descendência, né? Ele pegou a Lia, aí fez um filho, aí casou com a irmã da Lia, que era a Raquel. Aí a Raquel não podia ter filho, deu a serva dela para não, você vai ter filho com a minha serva, com a minha escrava. Né? Então, tipo, a monogamia... Né? Gente, eu sou a favor da monogamia. Eu tô brincando, tá? Antes que vocês o Pedro Não, mas a monogamia é algo muito ocidental e muito, tipo, século XVIII, né? Século XV, desde a instituição da Igreja Católica como uma coisa mais forte. E aí é isso. Até antes, né? Porque Abrão era judeu, né? E ainda tem judeus ortodoxos ainda casam com várias mulheres. Porque isso eu acho que é sexista. Sim. Todo mundo tem que ter direito de ter. E não é assim, é aquilo. Cada um vivendo a sua vida, encontro de almas, troca de energia, isso. Mas vai demorar muito para chegar a essa evolução. Eu não sou evoluída para viver isso. Ainda a gente tem ego e a gente ainda quer ter posse. Né? Mas por isso, então, a questão, né, do um homem que demonstra muita fraqueza, muita submissão, não me atrai muito. Sim. Entende? Entendi. Não, total. É o DNA primitivo, não tem o que eu fazer. Já tentei ser bonitinha. Ai, que bonitinho, ele chora. Ele tem sentimento. Ele é fofo. É uma gracinha, lindinho, mas eu preciso de uma pessoa forte. Entende? O alfa. Porque eu sou alfa, eu sou alfa. Sim. Mas daí não dá, né? Não dá pra você ter um gama, um betazão. Porque daí você tem que tomar cuidar da pessoa. Sim. Eu quero um companheiro, não um filho. E qual a tua formação religiosa, Su? Você falou que foi católica. Você foi católica até quando? É católica ainda? Como é que funcionou essa tua estruturação espiritual, vamos dizer assim? Tá. Eu lembro lembrança de infância também, tá? Minha mãe não tinha minha irmã, então provavelmente eu tinha menos de 5 anos. Que por um tempo eles foram sempre católicos, mas por um período de tempo eles foram pra... Ai, gente, eu não sei se é Umbanda, mas eu não sei, precisaria perguntar pra minha mãe. Umbanda, mas eu sei que elas... algo de afro... Eu não lembro, eu sei que eu lembro minhas tias vestidas com roupa branca e eu lembro que tinha tambores. Mas foi por um período curtíssimo de tempo. Depois voltaram a ser para a Igreja Católica. Sim. Daí eu fui sempre muito católica. Eu lembro que o meu pai e minha mãe não iam sempre na igreja, mas eu ia com a minha avó na igreja toda semana. E não ia só na missa, era participar de grupo de oração, grupo de jovens, daí fiz primeira Eucaristia, depois fiz Crisma, depois tinha Perseverança. Tudo que tinha eu estava participando, né? Coroar Nossa Senhora, coisa mais linda, veste a roupa, tudo que tinha participar, eu participava. E estudo bíblico, e daí eu fui ser catequista, fui catequista por 3 anos, aí que eu comecei a observar melhor. Que eu sempre detestei esse comportamento manada. Ai, tá todo mundo agora fazendo X, então também... Não. Aí eu olhei assim, e aí eu percebia, sabe o que eu via na minha casa? Porque as crianças tinham que ir todo domingo na missa. Então eu acordava cedo e eu tava lá esperando minhas crianças. Só que elas iam sozinhas. E eu falava, cadê teu pai e tua mãe? Ai, não, tô dormindo. Eu falo, então por que você...
Ah, não, tenho que fazer a primeira Eucaristia porque minha mãe disse que um dia se eu casar na igreja. Então, o propósito, a motivação é totalmente errada. Sim. E aí eu peguei e fiquei com raiva, fora outras coisas que você vê quando você tá um pouco mais adentro. Óbvio que, gente, uma catequista não nem vê metade do que realmente acontece. Sim. Mas já vê o suficiente para dar uma acordada. E aí eu desiludi, e aí eu comecei a ir para a igreja evangélica. Fui por uns, eu não sei, 5 anos, alguma coisa assim. Sério, cara? Mas o quê? Tipo, depois falei, pentecostal ou uma coisa mais tradicional, tu lembra? Não, era Sara Nossa Terra. Comunidade. É bem parecida com a Igreja Batista. Sim. Provavelmente alguém me encheu o saco na Igreja Batista e lá e fundou. Porque assim, né? Não tô feliz com isso aqui, vou lá e fundo uma igualzinho, só que põe um nome diferente. Sim. Só que o que acontece ali? É muita hipocrisia. Não ali especificamente, em várias igrejas evangélicas. É que você fala, vem que a gente aceita todo mundo e nananã, você tem que aceitar todo mundo, amar e perdoar todo mundo. Mas eles ficam assim na sua cabeça. Você tem que trazer sua mãe para Jesus, seu pai para Jesus, sua irmã para Jesus, seu namorado para Jesus. E aí, na época, eu tava namorando um cara da congregação. E aí, imagina... Congregação cristã do Brasil, aquela cinza, né? Exato, que a mulher entra do lado, o homem do outro, véuzinho na cabeça, manguinha até aqui, né? Gola até aqui, aquela doutrina rígida. Sim. Então, a lavagem cerebral dele era, você tem que trazê-la para a igreja. Como que você vai casar com uma menina que não é convertida? E a minha lavagem... nossa terra. E a minha lavagem lá era a mesma, você tem que trazer ele pra cá. Ele é da seita, né? Tipo... Uma das brigas que tinha era isso. Porque aí lá, tipo assim, lá é livre, né, onde eu tava. Porque eu podia usar o esmalte vermelho, eu podia usar calça, eu podia usar blusa sem manga. E aí, quando ia pra lá, olha, você tem que colocar uma blusa assim, uma bermuda, porque minha família é toda, entendeu? Daí você, esmalte vermelho é de puta. Era tipo assim, minha família vai pensar alguma coisa. Sim. Sabe? Então, a tua desilusão, na verdade, não foi nem com a igreja católica, nem com a igreja evangélica, nem com a congregação. Acho que a tua desilusão foi com a religião em si, né? Com a religiosidade, vamos dizer assim. Não sei se tu vê assim. É a doutrinação, na verdade. É a maneira que os homens usam a religião para manipular as pessoas. E ao invés de melhorar a vida, piora a vida. Sim. Porque um monte de casais separam por causa de diferença religiosa, né? Incentivado, às vezes, até pela religião. Sim. Não vamos colocar nomes, mas você sabe. E sempre julgando, sabe? Eu via pessoas da minha família... vejo ainda, sabe, muito religiosos, que eu tenho certeza que olham para mim e olham para essa liberdade que eu tenho de falar, eu não tenho religião porque eu não preciso, que eu sou herege. Então, se eles me convidarem para um churrasco, eu não vou, porque eu vou falar, não, é fogueira, eu tô fora, entendeu? Então, um perigo isso. Porque você fala dos ensinamentos de Cristo e fala até com uma certa admiração, eu vejo isso em você, muito. E lá atrás tem um budinha, né? E as pessoas não conseguem entender isso, né? Não conseguem entender que você consegue conviver bem com Jesus e com Buda e tá tudo bem, entendeu? Pra você tá tudo tranquilo, né? Tá tudo tranquilo, porque o trabalho que eles fizeram é maravilhoso. Sim. E outra, você tem que aprender a não endeusar ninguém, porque Deus é um só. Mesmo Jesus ainda é filho dele. E Jesus veio para mostrar, olha, você pode fazer tudo o que eu fiz e mais. Então não me idolatra, entendeu? Eu não sou um Backstreet Boys ou nada do tipo. É uma visão, tipo... Porque o cristianismo, ele coloca Jesus como Deus, geralmente por algumas interpretações, né? Eu sou cristão, né? Então eu vejo Jesus como parte da Trindade e como parte da divindade. Mas, cara, se você gosta dos ensinamentos de Jesus, pratica, porque Jesus ele fala muito sobre isso.
aquele que ouve minhas palavras e não pratica é o cara incoerente, é o hipócrita, é aquele cara. Agora, você não acha que Jesus é Deus, ok? Mas você pratica o que ele ensinou, você está na frente do que o cara que acha que ele é Deus e não pratica nada do que ele faz, do que ele fala, né? Não sei se você concorda com isso. Sim, faz sentido. E qual foi a tua virada de chave, Sueli? Quando que você, tipo assim, hoje você tem um canal no YouTube que fala sobre lei da atração, sobre física quântica, sobre mecânica quântica, sobre PNL. Você é uma pessoa... A gente já conversou sobre mapa astral um dia e tipo, aonde que você virou essa chave? Você lembra qual foi a experiência que te transformou nessa pessoa que você está se tornando hoje, que você está nesse caminho? Eu acho que não tem uma experiência exata, foi uma série de acontecimentos. Uhum. E quando eu desiludi de todas as religiões, né? Eu sempre tive uma certa mediunidade, que eu até então não entendia, porque em uma religião fala que eu tô com obsessor, outra fala outra coisa, sabe? Sim. Um é obsessor, outro é o capeta. Ou você tem dons proféticos, né? E aí eu assim, tá, mas por quê? Porque eu sempre quis saber o porquê. Qual o motivo, né? E aí uma vez eu tava fazendo um curso de comissária de bordo, e um dos instrutores, que ele era um bombeiro, ele era espírita. E eu lembro que eu tava numa fase de mediunidade muito aflorada, e eu tinha muitos sonhos premonitórios. Uhum. E nem sempre eles eram bons. Por exemplo, eu sonhava que alguém que eu conhecia bateu o carro, daí batia. Daí eu sonhei uma vez que um pitbull atacava um cachorro, daí o pitbull escapou da vizinha e atacou a cachorra da minha mãe. Uhum. E daí, sabe quando você vai ficando com medo? Sim. Ai, qual que será que é a próxima? E aí você não poder fazer nada, que é a frustração. E eu peguei e falei, então... E aí eu comecei o meu mecanismo de defesa era não dormir. Às vezes eu ficava a noite inteira sem dormir. E eu ia trabalhar e eu ia para outra cidade fazer esse curso. E esse instrutor, pela mediunidade, né, porque eu não falei para ninguém sabia, ele falou que perguntou por que eu não tava dormindo. Eu expliquei para ele, né? Só que eu não era espírita, tá? E eu até não acreditava em reencarnação, nada dessas coisas. E aí ele falou assim, olha, me deu um DVD do Nosso Lar, que eu lembro. E eu falei, e quando eu assisti, não foi assim, oh, uau, nossa, eles acreditam nisso? Pra mim foi assim, é claro que é isso. Uhum. É óbvio. Então, se você perguntar, você acredita em reencarnação? Não, porque acreditar é fé. E fé é certeza das coisas que não se vê, né? Que não tem certeza. Pra mim, eu tenho certeza, então não tenho que acreditar ou não. É tipo assim, você acredita que você respira? Pra mim é isso. Tô convicto disso. Então não tem que eu acreditar em reencarnação ou não. Entendi. Né? Faz começou sentido pra você, né? Começou a fazer mais sentido pra mim. Aí eu comecei a frequentar um centro espírita kardecista. Aí ali tive muita paz que eu não tinha tido em nenhuma outra igreja, né? Uhum. Só que quando eu mudei pra cá, não frequentei mais também, mas eu também não senti que eu precisava. Aquela coisa, não, você tem que participar e não sei o que. Eu falei, não, porque Deus tá onde eu estiver, né? Eu não preciso ir num lugar pra eu reforçar minha fé ou emprestar a fé de um prédio. Sim. Né? A casa. Então, de uma casa. Então, não. Cara, fantástico. Eu acho que eu conseguiria ficar conversando contigo mais umas 2 horas. Eu lembro de outra história. Outro dia você conta pra galera, que é a história do que você contou no teu canal sobre quando você estava querendo casar com um gringo, que você hoje é casada com um gringo. Uhum. E Sim. que você ia pra balada e as pessoas chegavam em você e você falou, não, sou casada. E aí Tem você... namorado. Tem namorado. E aí a pessoa fala assim, mas cadê ele? Não, porque ele mora em outro país. E tipo, você nem tinha, cara. Você nem tinha. Não tinha. Mas você já... Você conta um pouquinho sobre isso, porque eu acho incrível essa tua cocriação da realidade, entendeu? Que acabou com E pra você ver que a gente pratica
lei da atração, né? A nossa vida inteira, a gente só não sabe ainda. Sim. Uma hora você vai descobrir, você vai olhar para trás e falar, nossa, eu co-criei, né? Que é o termo que a gente usa, co-criar, porque Deus criou tudo que existe, a gente só entra na frequência e aí você atrai aquilo para sua vida. E eu queria casar porque eu sempre, gente, desde pequena eu tinha uma coisa assim de querer morar fora. Uhum. Né? E eu sonhava, eu via filmes que tinham um loirinho de olhinho azul, eu ficava louca. E não tinha isso na minha cidade, né? Não é o padrão, né, do interior de São Paulo. Uhum. As pessoas têm outro tipo físico, digamos assim. Daí eu via lá, sabe? Cabelinho loirinho, olhinho azul, eu ficava louquinha desde criança. E aí depois que eu terminei com esse último namorado, que teve problema a religião nem foi o problema, tá? A gente era muito diferente. E aí eu falei, quer saber? Não era mesmo que eu queria. Não era mesmo o que eu queria, né? Então eu vou agora atrás do que eu quero. E lembra que eu ainda tava naquele processo de não conseguir dormir, tava com um pouco de depressão, um pouco de síndrome do pânico até. Não dormia. E eu fazia o quê? Vou ficar olhando a parede, né? Eu colocava uma música legal e eu ficava imaginando. Eu achava legal ficar imaginando sem saber que eu estava visualizando. Sim. Né? Então, e aí eu precisava, como um escritor, né? Você está escrevendo uma história, então você precisa ter, como é que fala? Coisas para te... Esqueci o nome. Estímulo. Não estímulo, como se fosse estímulo para sua criatividade. Aham. A hora que eu lembrar a palavra eu falo. Deu branco, né? Pra mim é estímulo, mas deve ter uma outra palavra que tá na tua cabeça aí. Porque ela pensa em inglês, né? Não, então, assim... Não é copiar o que a pessoa tá falando, é você ter referência. Uma ideia, isso, uma referência. Aham. Mas não é essa palavra ainda. Mas não é. Deve estar pensando em inglês. E aí eu entrava no YouTube, acho que é esse 2013, sei lá, e colocava assim, como conheci o meu marido gringo, era o que eu colocava na busca. Sim. E aí eu assistia todos os vídeos das pessoas, e aí eu ouvia histórias, a gente se conheceu assim, assado, e não sei o quê, e eu achava lindo, e eu queria morar fora, né, e eu queria casar com uma pessoa, e aquilo ia me dando assim ideias para eu visualizar à noite. Eu ficava imaginando, e cada dia eu vivia uma história na minha cabeça. Né? Só que quando você sai, vai pra balada, você vê sempre as mesmas pessoas, principalmente na cidade pequena que eu morava, e aí eu tinha que dar uma desculpa, né? Não que eu tinha que dar uma desculpa, porque você sabe que a cultura aqui onde eu moro é bem diferente, tá? Os caras respeitam muito, não é não realmente. Tá? Até agora tem uma lei nova que eu achei maravilhosa, que se você mandar nude é crime, tá? Então, se você tá paquerando alguém, o cara te mandar Mulher mandar nude, tá. Sim. Então, se você não deu autorização e a pessoa te mandou nudes, você vai na polícia e faz uma denúncia. Gente, olha que maravilha, né? Você não vai receber mais uma foto ali surpresa que você não quer. E só que no Brasil não é assim. Pelo menos, vamos falar, de quando eu era solteira alguns anos atrás, não era. Você falava, não quero, aí o cara, a primeira coisa que ele perguntava era por quê? Você tem namorado? É como se você tivesse que ter um motivo pra explicar por que você tá rejeitando ele, cara. Exato. Que absurdo. Então, só pra evitar dor de cabeça, pra falar, Suelen, passou por assédio? Nem sei quantas milhares de vezes. Milhares. Sou brasileira. Não existe uma brasileira que não passou assédio. Se ela falar nunca passei, é porque ela não tá prestando atenção na vida dela. Sim. Olha de novo, aquele cara que vem, chega tentando te beijar, isso é assédio, querida. Sim. Que te mandou uma foto da coisa dele, sem você pedir, tá? Sim. Harassment. E aí eu falava assim, para os caras saírem da minha cola, eu falava, gente, não, eu tenho namorado. Às vezes eu até usava aliança, tá? Às vezes eu nem mencionei, porque você precisa, né, ter provas, argumentos. Aquilo do brasileiro não desistir nunca. Falar, não, eu tenho namorado, sabe? Aí eu falava, mas cadê ele? Não, ele é gringo, ele não mora aqui. Sim. Né? Eu usava, mas sem perceber, né, o negócio da PNL. Quando você fala
você não pode ter, eu sou exclusiva. É a mesma coisa que... Por que todo mundo quer um iPhone? Sim. Especial, exclusivo. Que as pessoas querem o carro Tesla? Porque você não pode ter. Você tem que entrar na fila e você vai esperar 2 ou 3 anos para eles construírem o carro. O teu recado era não, e ele entendia. Tenta um pouquinho mais. Tenta de jeito diferente. Era bem a história do metrô. É bem história, sem saber, né? Uhum. Mas tudo bem, eu me diverti. Né? Mas eu tava ali o tempo todo co-criando, e hoje eu uso toda a minha história, apesar de eu ser jovem, né? Às vezes eu me sinto jovem, mas já vi tanta coisa, meio velha, não sei. Uhum. É um misto de tudo. Porque eu tenho história, eu tenho experiência, né, para contar, vivência. Então eu tenho propriedade para falar algumas coisas, porque todas foram testadas. E aquilo que se diz, né, você parece muito com as 5 pessoas que você anda. Sim. Eu tinha um grupo de amigos, que eu fiquei solteira por 6 anos, a gente sempre saía, e eu observava muito o comportamento delas e o resultado que elas tinham. Então, hoje eu pego tudo isso e eu consigo ensinar as pessoas a conseguir o que elas querem, né? E geralmente vem pra mim pessoa querendo um relacionamento. Sim. Né? E você dá a fórmula do dinheiro, fala, olha, se você fizer isso aqui, você vai ganhar na loteria. Eles vão falar, não, porque eu quero voltar com meu ex. Você escolhe isso ou isso. Eles vão querer voltar com o ex. E as pessoas voltam pro ex, Suelen? Voltam, o que acontece? Volta com o ex, faz tudo certinho, voltou. Aí não muda as atitudes. Aí termina de novo. Não muda o comportamento. O que acontece? Toma o pé na bunda de novo. Né? Porque é lei da atração. Você vai entrar na frequência do universo para atrair essa pessoa para sua vida. Mas não é lei da amarração. Sim. O universo não vai amarrar a pessoa no pé da sua cama. Sim. Aí você tem que se virar, entendeu? Usar as suas qualidades para a pessoa ficar na sua vida. E uma coisa que o professor Hélio Couto fala muito é que você não para de cocriar nunca. Você nunca para de cocriar. Nunca. Então, por exemplo, você voltou com o namorado e continua inseguro, você tá atraindo toda aquela parada de novo, tá ligado? Então, tipo, exatamente. Você não para de cocriar. Não é porque você cocriou uma coisa que aquilo ali é, tipo, eterno, vamos dizer assim. Eu gosto muito desse conceito, eu acho muito legal. Sim. Por isso que a gente tem que estar consciente, né? E qual é o teu próximo passo, Hélio? Você, uma brasileirinha que venceu na vida, tá com teu maridão louro de olho claro. Qual é o teu próximo passo? O teu próximo passo tem a ver com carreira, com família? O que você pensa sobre isso? Nossa, caraca. Tu ouviu isso? Quem tá aí? Ó, depois a gente faz uma sessão. Eu sempre... Aquela pessoa que tem mediunidade sempre faz isso, né? Eu sempre pergunto quem tá aí. Às vezes eu pergunto mentalmente, né? Entendi. Quem tá aí? Aí percebe a energia, né? Se a energia é boa ou não. Pois é, cara. A energia você falou que não tem distância. Acabou de bater um negócio aqui. Não tem. Mas a pergunta, né? O que é a minha próxima missão? Isso. Eu acho que é sempre ter uma próxima missão. Entendi. Sempre ter uma próxima missão. Porque... Eu sempre penso assim, nossa, eu podia co-criar ganhar na loteria? Eu poderia. Mas se de repente eu falo assim, eu nasci com uma missão e eu realmente quero cumprir a missão. Sim. Se eu ganho na loteria, né? Aí o meu ego às vezes pode, né? Querer falar, não, vamos morar em Ibiza. Pra quê? Para com isso. Para. Vamos só ostentar na internet. Não precisa mais fazer vídeo pra ajudar ninguém, entendeu? Eu penso assim, então às vezes meu próprio subconsciente me previne de fazer isso, porque a minha missão é muito mais importante para mim. Então, se hoje eu conseguir o casa, carro, apartamento, marido e tudo, eu quero amanhã melhorar o casa, carro, apartamento e evoluir com o marido. E ir cada vez melhorando. Sim, então, acho que a missão, não só minha, mas de todo mundo tinha que ser sempre ter uma outra missão, porque... Eu acho que as pessoas, quando elas não têm um objetivo, não têm um propósito, elas ficam depressivas. Totalmente. Totalmente. Isso tem muito a ver mesmo com a depressão, com o limbo, né? Você acaba entrando num limbo, né? E
e aí nada faz sentido e tudo é chato. Tudo é chato. É apatia, né? Apatia. Exatamente. Cara, fantástico. Agora a minha pergunta para você é: quem não é você? Quem não sou eu? Eu não tenho rótulo. Eu odeio rótulo. Sabe? Você pode falar, Suelen, você é de direita ou de esquerda? Você é feminista ou não? Eu posso concordar e discordar de coisas, mas eu não quero ser rotulada. Então você é suíça, neutra. Não sou neutra. Mas eu não quero ter que levantar a bandeira para eu provar que eu sou, que eu tenho valores, que eu tenho moral, que eu tenho opinião. Eu quero ser eu sem rótulo. E você demonstra muito isso, cara. Porque, tipo, você falou... Você demonstra muito isso. Vou dar um exemplo dentro dessa nossa conversa. Você falou sobre assédio, que é uma pauta feminista, e você fala sobre o teu interesse em homens posicionados, fortes. Ou seja, tipo assim, você não é uma pauta. Eu não sou uma pauta, jamais serei. Jamais. Fantástico. É aquilo. Eu não tenho religião, mas Jesus que ele falou é verdade, sabe? Sim. Pô, Sua, agora vamos lá. Tu falou da tua aula de PNL que você deu semana passada. Como que as pessoas fazem pra te encontrar? Gente, eu amo o canal da Suelen. Tipo, sigo ela no Insta. Eu acho muito legal a forma que ela aborda. Ela, às vezes, é irônica e é muito engraçado quando ela fala. Tem uma história esses dias que você leu um comentário, o cara tava todo errado, todo machista. É muito engraçado. Vai lá no canal da Suelen. Teve uma depois mais polêmica ainda, que a Sério? pessoa teve. Ela não gostou, tá, gente? Mas eu posso contar? Conta. Que tem um quadro no canal dela chamado Suelen Responde. Sim. E, mano, pra mim, são os melhores vídeos. É porque são umas pérolas que as pessoas mandam pra mim. Umas pérolas. E só que elas não percebem onde elas estão errando. Aí eu vou e faço o vídeo respondendo, né? Essa moça, ela separou do marido. E o marido não quer mais ver ela e disse que é por influência da família dele. Disse ela, que a gente sempre quer achar culpados que não somos nós mesmos. Começa por aí. Ela fez um perfil fake. Eu vi ela fez um perfil fake pra dar em cima dele. E ele começou a dar e ela em cima fala do perfil pra você fake. que, não, mas eu não tô indo atrás dele. A naturalidade, exato, gente. Ela não consegue ver, sabe que a pessoa precisa dar um choque de realidade. Aí ela falou assim, aí o marido começou a paquerar o fake. O que o fake começou a fazer? Que era ela mesma. Começou a perguntar, e a sua mulher? Aí ele falou, não, terminou, não quero mais nada com ela, mas o sexo era muito bom. Sabe? E aí o fake, né, que ela mesma fala, você devia voltar e ter sexo com ela. Aí gente, o cara ele tem que ser muito trouxa pra ele saber que não é a própria pessoa que tá falando, sabe? É um fake que tá, tipo, mandando ele ficar de volta com a esposa, entendeu? Tipo, ela no perfil fake falando volta com a sua esposa. Mas é engraçado ela falando pra você, Su, que não, mas eu não tô indo atrás dele. Exato. Eu tô aqui na minha, criando fake. Mas você sabe que eu protejo, né, a identidade das pessoas. Eu não falei quem era ela nem nada, mas eu precisava ali, como mentora, trazer ela para a realidade, porque ela tá totalmente fora de si. Eu até falei, você primeiro procura um psicólogo, tá? E aí tudo bem. O pessoal do canal escreveu um monte de coisa que ela tava delirando. Nada, eu não acho nada demais, tá? Eu acho que eles foram bem sinceros e não estavam ali para ofender ela. Se você precisa de ajuda psicológica, ela tá fora de si, não sei o quê. Ela foi lá nos comentários e ela mesma colocou, sabe? Ai, Suelen, eu soubesse que você ia falar assim comigo, eu não tinha mandado. Gente, se eu fosse uma mentora ruim, eu ia passar a mão na cabeça dela. Tá? Uma mentora boa não faz. Qualquer arquétipo de mentor que vocês veem no filme, o Yoda, o que ele faz? Ele passa a mão na cabeça? O tempo todo. Fala, vai tomar no
vai se virar, entendeu? É o mestre dos magos. Ele fala, vai se virar, entendeu? Sim. Aquele do Tartaruga Ninja, como é que era? Splinter. Gente, não existe o Karate Kid, não tem um mentor que passa a mãozinha na sua cabeça. Exato. Jesus não saiu chicoteando o povo lá todo? Sim, raça de víboras. Gente, é assim, não tem, eu não sou a sua amiga. E daí ela veio, me malhou no Instagram também, aí eu fui lá, ocultei o comentário dela para as pessoas não saberem a identidade dela. Ela me malhou no Instagram, depois é uma amiga dela me malhar no Instagram de novo. Aí eu falei assim, você é amiga dela, você tá errada. Você devia assistir de novo, porque tudo que eu falei ali vai ser muito bom para ela, tá? Assim, e eu não desisto, eu continuo observando a pessoa, porque eu acho que não. Eu vi que ela continuou me seguindo, ela não me bloqueou. Aí, semana passada que eu dei o webinário de PNL, eu falei, eu vou te dar de presente, você vai assistir a aula, tá? E aí ela falou assim, nossa, me ajudou muito, até mandou relato. Que legal, por vídeo. Que legal, cara. Falei, manda relato por vídeo. Mandou relato por vídeo. Então, às vezes você precisa, sabe, aquele tapa quântico na cara da pessoa pra ver. Gente, tem gente que não tá vivendo na realidade, sério. Não, eu acho muito legal você falar isso, porque um ponto que você disse procura ajuda de um psicólogo. Porque sim, óbvio. Se o cara tivesse de braço quebrado, você ia falar para ele ir no ortopedista. Você não ia falar para ele fazer uma oração quântica e curar o braço dele. Você ia falar para ele procurar um ortopedista e botar um gesso. A pessoa que tá com uma ansiedade tão exacerbada a ponto de criar um fake, querer botar ela mesma na fita através do... Cara, você precisa de uma ajuda de um psicólogo que eu não vou conseguir te dar aqui. Mas as pessoas... O problema da internet são os comentários também, né? A galera vem também, de repente, muito azucrinando e tal. Acho que Gente, ela não esperava, né, que eu não iria passar a mão na cabeça dela. Sigam Mas a foi Sueli, bom pra cara. ela. Sigam a... Cara, gente, ela procurou um psicólogo, tá? Ela tá muito melhor, ela vai longe. Graças a Deus, graças a você, graças ao universo. Su, cara, que incrível. Gente, ó, eu juro pra você, você vai ver depois, nenhuma pessoa foi tão enfática como assim. Cara, eu realmente recomendo vocês assistirem. Ah, Pedro, mas eu não acredito na lei da atração. Ok, mas a Sueli é entretenimento. Ela não é só, ela é lei da atração. Ela fala coisas muito boas, mas é entretenimento, cara. Você vai curtir, eu tenho certeza. Deixa aí teu canal. Quem eu não sou, né? Quem eu não sou, Pedro? Mais uma pessoa que quer enfiar curso goela abaixo de vocês. Exato. Porque já vai fazer 2 anos que eu tenho canal. É o primeiro webinário que eu fiz. Sério? Né? É o primeiro. E já tive N propostas. E, cara, a tua consultoria, né? Eu não fiz, mas a gente conversou sobre isso. É super barata pra quem vive na Europa. Eu achei um absurdo, porque, tipo assim, a pessoa te pagar em real, mas você ganha em real. Tipo, no teu dinheiro não significa nada, quase, entendeu? Mas, assim, eu recomendo, deixa teu canal, teu Instagram, teus perfis. Você tem TikTok? Eu não te vi no TikTok, não sei se você tem também. Eu não tenho TikTok. Gente, eu sou millennial. Você não faz dancinha no TikTok, Sueli? Eles me chamam no TikTok de cringe e eu não gosto. Entendi. Entende? Eu acho que você deveria produzir umas dancinhas também no TikTok. Fica a dica. Ah, tá fácil. Eu não sou efeito manada, é por isso que eu não tô no TikTok. Mas eu sei que eu tive um vídeo viralizado no TikTok. Ah, maneiro. Né? Mas, gente, todas as minhas redes estão Suelen Biscola, Suelen com 2 E, L's e N no final, Biscola, como se fala? Biscola. É isso aí. Tá? E vão lá visitar o canal, de repente eu respondo sua pergunta de maneira irônica, como disse o Pedro. Mas no final. Mas é uma ironia com carinho. É uma ajudinha. É uma ironia com carinho. Eu nunca vi você tripudiando de ninguém, não. Eu vejo assim, gente. Não é possível, mas com como você falaria... Você falou que não é amigo, mas é como você falaria com uma amiga. Meus amigos eu sou pior ainda, gente. Com meus amigos eu sou pior. Então, olha que legal. Eu tô colocando vocês no meu meio, né? Que privilégio. Que privilégio. Su, dá uma mensagem, cara, pra galera. Eu também não costumo pedir isso, não tá no roteiro aqui, mas dá uma mensagem e
uma despedida aí para o pessoal. Gente, o meu lema é: sempre tenha sonhos, sempre tenha objetivos, e o principal, acredite que todos são possíveis e realizáveis. Tudo que você precisa para viver a vida que você sonha tá aqui, ó. Tá? E o que te atrapalha também tá aqui. Então vamos limpar o velho e deixar o novo entrar. É isso. Fantástico, Célia. Muito obrigado, né? Te agradeço muito pelo teu tempo. Né? Sei que essa consultoria, se fosse uma consultoria, já estaria saindo caro. Mas, tipo, muito obrigado. Eu cobro em libras, né? É isso aí. Fica com Deus, um abraço, beijo. Obrigada, beijo.